muitas vezes a gente vê em filmes e jogos medievais, outras coisas inspiradas em fantasia medieval também, a questão das guildas, né? Que superficialmente assim eram basicamente associações relacionadas a alguma profissão, né? Mas nesse vídeo eu queria falar um pouco mais aprofundadamente sobre guildas, né, sobre as corporações de ofício medievais e até sobre um lado menos conhecido delas, como por exemplo a relação delas com a origem das universidades e até também as guildas como certas comunidades espirituais assim que dariam origem, por exemplo, à maçonaria, né, e outras comunidades ou fraternidades iniciáticas. Então é disso que eu vou falar nesse vídeo, né? Nem tanto sobre maçonaria, não esperem tanta coisa sobre maçonaria, mas vou falar nesse vídeo sobre as guildas medievais e alguns detalhes menos conhecidos sobre elas. Então assim, né, por que surgem as guildas, né? Por que surgem as corporações de ofício medievais, especificamente? O contexto desse desenvolvimento é basicamente o que a gente costuma chamar de renascimento urbano ou renascimento comercial, ou as duas coisas, né? Que é um período ali, principalmente nos séculos XI a XIII, em que o processo de urbanização ali na Europa medieval vai ter uma aceleração, um fortalecimento muito grande, né? Sempre existiram cidades, né, ao longo da Idade Média, mas nesse momento específico elas vão se consolidar mesmo ali na paisagem medieval. E no ambiente urbano, né, e nesse contexto de maior produção e circulação de mercadorias, a gente vai ter uma especialização do trabalho muito grande, né? Então você vai ter pessoas, por exemplo, nas cidades, nos famosos burgos, né, que vão se dedicar ali do nascer do sol até o pôr do sol a produzir sapato, ou outra pessoa, outra família vai se dedicar ali especificamente a trabalhar com ferro, né? Os ferreiros vão fazer, por exemplo, facas, espadas, coisas do tipo, e para regulamentar, né, ordenar, dar uma certa estabilidade e pôr regras mesmo de fato a essa nova realidade ali profissional, realidade ocupacional, vão surgir precisamente as guildas, né, as corporações de ofício. Então esse é basicamente o objetivo principal, inicial ali das guildas medievais, né, que é estabelecer certas regras, regular o preço das mercadorias, fazer um certo controle de qualidade, inspeção ali dos trabalhadores que trabalham naquele ofício para que as peças tenham uma certa qualidade. Vão também impedir práticas como vender o produto com um preço muito baixo para atrapalhar outro oficial da mesma profissão. O historiador Jacques Le Goff, por exemplo, fala no livro O Apogeu da Cidade Medieval, né, que em 1284, numa cidade chamada Douai, na França, um peixeiro foi espancado quase até a morte pelos seus concorrentes porque vendia sua mercadoria mais barato. Então, assim, essa ideia de livre mercado, de livre iniciativa, estava totalmente fora ali da perspectiva das guildas. Em cada vila, né, em cada cidade, a guilda de cada profissão ali, né, e elas eram divididas realmente pelos ofícios, né, a guilda dos pedreiros, a guilda dos cantoneiros, a guilda dos ferreiros, dos peixeiros, etc., né, dos pescadores. Então, em cada cidade, cada vila, cada guilda da profissão tinha a sua autonomia, né, concedido um poder investido de fato pelo soberano ali daquela região, um príncipe, por exemplo, que concedia, né, permissão para as guildas para elas terem esse tipo de atuação regulamentadora. Mas assim, né, saindo dessa questão do objetivo das guildas, da atuação das guildas e pensando na estrutura interna dela mesmo, né, a gente precisa falar sobre os níveis ali dos profissionais atuantes nas guildas, né, geralmente separados em 3 níveis, que são os mestres, né, de cima para baixo. Os mestres, os oficiais ou jornaleiros, às vezes aparece também essa expressão, e os aprendizes. Os mestres eram aqueles que tinham realmente poder decisório ali dentro da guilda e eram pessoas que tinham a sua reputação e a sua competência profissional bem estabelecida, né? Muitas vezes eles carregavam diplomas, inclusive a gente vai falar sobre isso daqui a pouco, que atestavam a sua competência, e os mestres acolhiam sempre aprendizes, né? Eles recebiam dos pais, os pais confiavam ali um aprendiz ao mestre, o mestre era responsável por alimentar aquela pessoa, por abrigar aquela pessoa e ensinar, principalmente, logicamente, né? Ensinar para aquela pessoa, para aquele jovem, o ofício. Então, falando agora dos aprendizes, né? Pulando os oficiais, daqui a pouco a gente fala dos oficiais, mas os aprendizes eram, então, esses jovens, geralmente entre 14 e 25 anos na documentação, principalmente essas são as idades que a gente encontra, que são entregues pelos pais aos mestres para aprender o ofício, e eles podem ficar ali de 2 até 12 anos aprendendo o ofício ali sem receber nada, né? Trabalhando sem receber. Pelo contrário, eles pagam para estar ali na guilda, né? Para aprender o ofício do mestre. Quem recebe para trabalhar, recebe tipo salário, né? Recebe uma compensação ali pelo trabalho feito, são os oficiais, né? Que é a categoria intermediária que eu saltei, né? Os oficiais, né? Esse nome vem de ofício mesmo, né? Do trabalho.
ou jornaleiros, porque ele trabalha diárias, né? A palavra jornaleiro está associada aí ao jour, né? Do bonjour, do francês, por exemplo, né? Ó, remete na raiz a dia, né? Então, o jornaleiro seria diarista também, seria outra palavra. Mas, enfim, né? Esses oficiais, jornaleiros ou diaristas, são pessoas que trabalham ali com um contrato assinado por um determinado período de tempo e recebem ali pela sua produção, né? Eles podem, eventualmente, pleitear o cargo ou o nível, né, de mestre, e os aprendizes podem se tornar tanto jornaleiros quanto mestres mesmo. E falando nisso, né, em como é que o aprendiz se torna eventualmente um mestre, por exemplo, para isso ele precisa apresentar, né, demonstrar competência no ofício. E isso geralmente era feito por uma prova de habilidade ali em que o aprendiz faria uma obra e que teria que ter ali a qualidade da obra de uma obra feita por um mestre, né? Então, em inglês mesmo, a expressão para essa obra que ele tinha que fazer é masterpiece, né? Que é a obra do mestre, ou uma obra de mestre, né? E em português, obra-prima, que também tem um significado que remete a essa cultura das guildas, né? Que é a primeira obra, daí obra-prima, né? A primeira obra feita ali pelo aprendiz jogando pelo profissional, por assim dizer, né? Enfim, né? Então, a partir da apresentação dessa obra-prima e a aprovação, né, diante da banca ali, por assim dizer, dos mestres que estão avaliando a peça, o aprendiz recebe ali um diploma ou um certificado dizendo que ele tem a competência, a reputação necessária, etc. E ele pode se empregar, né? Então, como oficial, ou às vezes até conseguir o cargo de mestre em outras guildas, em outros lugares, ou na própria guilda em que ele foi treinado. E talvez você tenha reparado aí que esse processo não é muito diferente do que a gente está acostumado na universidade, né? Você tem ali os mestres que ensinam, e você tem os aprendizes ali que estão aprendendo não exatamente um ofício manual, mas uma arte intelectual, geralmente, né? Mas pode ser manual também. E no final do processo de aprendizagem, você tem que realizar uma prova de competência e você recebe um diploma atestando, se a banca aprovar, né? Você recebe ali um diploma aprovando e te dando ali o status de profissional, né? E te permitindo atuar dentro da profissão. E realmente isso não é uma coincidência, né? As universidades medievais, tem um vídeo específico, tem alguns vídeos no canal em que eu falo sobre universidades medievais, elas surgem inicialmente como guildas mesmo, né? Então a universidade é basicamente a guilda dos professores de várias artes intelectuais, por assim dizer, né? Que são o direito, a teologia e a medicina, ou às vezes surgem também como guildas de alunos, né? Que vão se agrupar ali, os aprendizes ali é que vão ter o protagonismo e vão contratar com salário, né? Professores para dar aula para eles, né? Então é exatamente nesse mesmo contexto, né? Do século XI em diante, principalmente, nas cidades medievais, é que vão surgir as universitas, que é o que a gente chama de universidade de hoje, mas um nome para guilda, e guilda de qualquer coisa, de sapateiro, de pedreiro, de ferreiro, também eram chamados de universitas, né? Universitas significa todas as pessoas, todo o corpo ali de trabalhadores daquele ofício na região. Então as universidades medievais, né, e as nossas universidades até hoje, têm um passado comum aí com as guildas, né? Tem a sua origem nas guildas. E outro detalhe que eu comentei lá no início do vídeo, né, que é uma das coisas que está relacionada com guildas também, são as fraternidades iniciáticas, né, como a maçonaria. A maçonaria, mais especificamente, a própria palavra maçonaria vem de maçom, né? Maçom até hoje no francês, por exemplo, significa pedreiro, então remete a essa origem do trabalho dos pedreiros medievais que se organizavam nessas guildas. E as guildas, mesmo no período medieval e de qualquer profissão, elas tinham também um caráter meio iniciático, né? Ou seja, o que é iniciático? É que você entra num nível mais baixo, né? Na hierarquia ali, e você só tem acesso a certos conhecimentos. Você não é ensinado tudo que está disponível ali para ser ensinado para você. À medida que você vai progredindo ali na escala, né, dentro ali da fraternidade ou da corporação de ofício, é que você vai aprendendo novas técnicas, né? Porque se a pessoa acabou de chegar, você ainda não confia na pessoa, não tem laços bem estabelecidos, você ensina tudo, ela pode sair, né? E acabar criando um concorrente em outra vila, por exemplo, vendendo as informações, fazendo uma espécie de espionagem industrial. Então o segredo não é só uma questão assim, de misticismo, né? Ele tem uma utilidade prática importante também, né? Mas enfim, então as guildas medievais tinham esse caráter iniciático, né? E tinham até regulamentos internos ali
que impunham certas maldições a quem se desvinculasse da guilda ou quem quebrasse algumas coisas, tinha muitos juramentos. A Igreja Católica, inclusive, desde o início, teve uma relação meio dúbia com as guildas, às vezes se manifestando contrariamente a essas maldições, por exemplo, que as guildas faziam, mas isso não significa que os participantes da guilda fossem anticatólicos ou coisa do tipo, de forma alguma, né? Pelo contrário, inclusive todas as guildas tinham o seu santo padroeiro, né? O seu patrono, como, por exemplo, São José era dos marceneiros, né? E era comum que os membros da guilda participassem das festas religiosas e fizessem e patrocinassem festas religiosas conjuntamente, né? Como uma espécie de comunidade espiritual mesmo, que vivia a espiritualidade, as festas, etc., do catolicismo mesmo, conjuntamente. Não por acaso, né, o Jacques Le Goff até comenta isso também no livro que eu citei agora há pouco, né, O Apogeu da Cidade Medieval, existia uma continuidade importante ali entre grupos religiosos ou sociedades religiosas e sociedades profissionais, né, as guildas. Muitas vezes uma pequena irmandade ali que se dedicava muito a um certo ofício, além das orações, né, acabava atuando ali, se estabelecendo na prática como uma guilda também. Vale lembrar que nesse contexto a vida monástica tem muita relação com o trabalho, né, o lema beneditino lá antigo ora et labora, né, reza e trabalha. Então as comunidades monásticas sempre trabalharam pela sua própria subsistência, né? Então elas têm essa relação muito antiga com os ofícios manuais. Mas enfim, né? Então a gente vê nas guildas muito essa questão da valorização do trabalho e inclusive às vezes até a valorização do trabalho como algo positivo espiritualmente, né? Existia também no imaginário medieval a ideia do trabalho como um castigo, né? Por causa lá de Gênesis e da expulsão do paraíso, em que o homem passa a ter que trabalhar para garantir o seu sustento. Então existia esse imaginário do trabalho como um castigo, mas nas guildas, principalmente o imaginário era outro, né, era diferente. Era um trabalho assim praticamente salvífico, né, transformador, redentor em alguma medida da natureza humana. Então nesse período e nesse contexto urbano a gente vai ter muito esse aspecto da valorização das artes manuais, né, que não eram tão valorizadas antes em outros contextos, mas que aqui a gente vai ver figuras como, por exemplo, Hugo de São Vítor, né, no século XII, fazendo um paralelo entre as já tradicionais artes liberais, né, que são justamente as não manuais, como a astronomia, a aritmética, a gramática, a retórica, etc. Mas o Hugo de São Vítor ele vai colocar simetricamente 7 artes manuais, né, elevando de certa forma as artes manuais para um patamar similar, né, ao das artes liberais, que ele vai colocar como sendo a tecelagem, a arquitetura, a navegação, a agricultura, a caça, a medicina e o teatro, né? Então a gente vê aí essa valorização, né, esse reconhecimento, esse pensamento sistemático sobre as artes manuais crescer muito nesse período também. Um último detalhe também sobre esse aspecto de valorização das artes manuais pelas guildas é o fato de que muitas pessoas, muitas famílias vão ser reconhecidas, né, dentro da sociedade medieval exatamente pelas suas profissões, né? E isso muitas vezes era motivo de orgulho, né? Você ser de uma família tradicional da ferraria, uma família tradicional da sapataria, etc, né? E essas coisas entraram como sobrenomes, inclusive, né? Que a gente conserva até hoje. Principalmente em inglês e em alemão, por exemplo, a gente encontra muito esses nomes, né? O nome Schumacher, por exemplo, né? O Schumacher, significa sapateiro, né? Exatamente, literalmente sapateiro. Schneider também, que é outro nome muito comum alemão, significa alfaiate. Schmidt, também um nome alemão, significa ferreiro. E Smith, em inglês, ferreiro também, um nome muito comum. E até em português, né? Ferreira provavelmente também vem dessa raiz ocupacional, assim como caldeira, que provavelmente remete aos trabalhadores ali das caldeiras. Mas enfim, né? Então assim eram as guildas medievais, né? Estruturadas ali entre mestres, aprendizes e oficiais, funcionando ali para regulamentar o mundo da atividade profissional e das mercadorias no período da Idade Média. Eventualmente esse sistema vai acabar sendo desfeito, né, pela transformação histórica da forma de trabalho, né, da organização do trabalho, principalmente depois da Revolução Industrial e também com a ideologia do liberalismo, por exemplo, da livre concorrência, etc. Mas é isso, né? Espero que tenha dado mais elementos aí para pensar sobre esse fenômeno que a gente vê muito nos filmes, como eu disse, nos jogos, né, que são as guildas. E considere também se juntar à nossa guilda aqui do canal, né, o clube de membros aí do canal, que é a Guilda Estranha História, que é uma forma de apoiar aqui o meu ofício, né, e também de participar mais de perto, de trabalhar comigo também
para fazer vídeos. Depois vocês procurem aí as informações sobre ser membro, né? Clique aí no Seja Membro para ver como é que funciona a dinâmica e considere aí participar então da nossa corporação de ofício. Mas é isso, te vejo aí nos próximos vídeos. Falou!